galera, beleza? Aqui é o professor Lobão, professor de Geografia, de Geopolítica, de Atualidades. E nesse módulo de hoje vamos falar sobre atualidades, pegando aí o final de 2019 e pegando o ano de 2020. Então a gente vai fazer uma apanhada aí sobre principais notícias no Brasil e no mundo que podem estar caindo nos concursos públicos, para que você possa então estar antenado aí e sabendo tudo sobre as notícias, né? Tendo uma informação um pouco maior. E vamos começar então com um assunto muito importante, né? A posse do presidente Jair Bolsonaro e a mudança que ele teve na estrutura de poder do Brasil. Então vamos lá então. Você vai ter no dia 1º de janeiro a posse do presidente Bolsonaro e quando ele assumiu, ele fez uma mudança, né? Durante o período de transição de governo, ele já tinha sinalizado já que ele ia fazer uma mudança, ele queria diminuir os ministérios para tentar enxugar a máquina pública, né? E aí, ao diminuir ministérios, você vai pegar as competências desses ministérios e vão colocar todas em poucos ministérios, né? Que vão ser os chamados superministérios, que vão ter mais força. E é lógico que esses ministros vão ter um poder muito grande, né? Então vamos lá então. Essa imagem aqui está mostrando, né, a posse dos presidentes, aí você percebe que é bem menor do que em governos anteriores, que tinham 30 e tantos ministérios, né? No caso do governo Bolsonaro, começou com 22 ministérios. Então, a ideia é o seguinte, pessoal. O governo Bolsonaro, né, ele tem um cunho mais liberal. E esse liberal pressupõe-se diminuir o Estado, né, as instituições do Estado. Vale ressaltar que existe uma diferença muito grande entre Estado e governo. Estado fica, governo passa. Só que os governos têm o poder de mudar as estruturas do Estado. Os governos anteriores ao Bolsonaro, né, tinham muitos ministérios, era uma prática de governo deles, então o Estado estava muito inchado, né? O pessoal fala de Estado paquidérmico. E a ideia, né, do governo Bolsonaro era diminuir essa estrutura, enxugando a máquina pública. E aí então ele diminuiu, né, para 22 ministérios apenas. Então aqui, ó, eu vou mostrar alguns pontos importantes aí, alguns superministros, como por exemplo Osmar Terra, superministro da Cidadania. Por que super? Porque ele pegou, né, a competência no Ministério da Cultura, que não existe mais, é uma secretaria dentro do Cidadania. Ele pegou também do desenvolvimento social, do esporte e parte do trabalho. Então você pega então vários ministérios ou competências de vários ministérios e coloca num só. E aí você deixa o ministro, né, o chefe daquela pasta com muitos poderes sobre orçamento, sobre políticas no Brasil. No caso então Osmar Terra é o superministro da Cidadania, que mexe com competências em relação à cultura, em relação ao esporte, em relação ao trabalho, né? Aí aqui tem também algumas competências que ele vai trabalhar, como por exemplo acesso à cultura, benefícios assistenciais, a questão do Bolsa Família e aqueles programas de incentivos à cultura, né? Entre eles o mais importante é a chamada Lei Rouanet. Então tudo isso está sob o poder, sob a tutela de Osmar Terra, ou, né, esteve sob a tutela de Osmar Terra. Então é uma mudança na máquina pública, onde os governos anteriores eram mais, né, alinhados ao aumento do Estado, mais à esquerda, esse é mais à direita, a diminuição do Estado. Outro superministro, né, olha aí, o subministro do Desenvolvimento Regional, o ministro Gustavo Henrique, ele pegou partes aí do Ministério das Cidades e da Integração Nacional. Então aí é aquele ministério que vai se referir a questões de infraestrutura em relação aos gastos que as cidades têm, obras, por exemplo, que os governos façam e que precisam de investimento. Recentemente você teve aí, né, uma grande obra de engenharia, que é a transposição do Rio São Francisco, e é lógico que você vai ter um órgão da União que vai direcionar, que é o da Integração Nacional. Então o ministro Gustavo Henrique, então, ele pegou um superministério do Desenvolvimento Regional. Continuando aqui, você vai ter, né, o ex-juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, né, ele
deixou o seu cargo de juiz e entrou no governo Bolsonaro no super Ministério da Justiça, aonde você pegou aí pastas, por exemplo, da segurança pública, parte do trabalho, né, só que ele cedeu parte aí da mulher para, né, a Damares, algumas questões da mulher. Então ele pegou um poder muito grande em relação à justiça, em relação, né, à questão, né, que as pessoas estavam muito preocupadas que é da violência pública, então toma conta dos presídios, né, estrutura a Polícia Federal, faz investigações e assim por diante, né. Então foi criado aí um super Ministério da Justiça, aonde você tem na figura do Sérgio Moro, né, o seu super-ministro que vai ter muito poder sobre isso. Outra figura também muito importante do governo Bolsonaro é o super-ministro Paulo Guedes, que vai, né, tomar conta das finanças aí do din-din, né? Então, Paulo Guedes, ele pegou a fusão da Fazenda, do planejamento, do desenvolvimento e gestão, comércio exterior, serviços e parte do Ministério do Trabalho. Então, a economia, né, está sobre a tutela do ministro Paulo Guedes. Houve uma fusão de vários ministérios, né, e ele, que é um economista ligado aí ao neoliberalismo, então ele tem adotado medidas aí que tira a influência do Estado sobre a economia e deixa a economia agir de forma mais livre, né. E aí nessa alçada você também tem propostas, por exemplo, de redução de estatais, com privatizações, né, de mudança dos gastos públicos, troca, por exemplo, de funcionário público por tecnologia. E aí você vê, por exemplo, que os concursos públicos estão cada vez menores, mais escassos, porque a ideia realmente é essa, é diminuir os gastos públicos, né, porque esses gastos públicos vêm dos impostos dos trabalhadores, dos brasileiros, e aí, então essa ideia, essa mudança na estrutura, na ótica de governo, né? É uma medida meio impopular, meio complicada, porque mexe aí com até programas sociais, por exemplo, né? Mas é a ótica do governo, né, que foi eleito e que, desde o início, né, até antes, né, no período de transição, já sinalizava para fazer essas medidas aí de redução do papel do Estado na economia, né, de mais liberalismo e menos intervencionismo, né. Outros ministros aí você vai ter a ministra da Agricultura, né, o ministro do Meio Ambiente, que vai pegar com os poderes, Tereza Cristina, inclusive até uma coisa muito polêmica, né, a ministra da Agricultura, ela é responsável pela demarcação de terras indígenas, né. Um dos grandes problemas aí é a disputa entre ruralistas e os indígenas, né. Então você ficou sobre o cargo dessa ministra, a demarcação das terras indígenas, e o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, que vai direcionar as políticas aí em relação, né, à preservação, criação de parques nacionais e assim por diante. Então há uma mudança aí de paradigmas em relação à visão de como isso deve ser tratado, né. No caso, o ministro Ricardo Salles, por exemplo, ele tem uma visão que beira muito mais a parte da economia do que na parte de preservação. Isso gera até algumas críticas em relação a isso, né. E aí, vários ministérios, né, foram eliminados, morreram, né, no ano de 2019 com essa mudança da máquina pública, né. Não cabe a você, concurseiro, achar que isso é bom ou isso é ruim, né. A gente não tem que fazer juízo de valor, a gente tem que só entender o que aconteceu, para que, se na prova do concurso cair alguma coisa sobre isso, você saber, né, os ministérios que acabaram, os ministérios que continuaram, os que ficaram maiores e assim por diante, né. A ideia até inicial era de reduzir mais ainda, de ter menos ministérios. Mas aí a briga foi tanta, né, que acabou que a redução foi menor do que se esperava, mas foi muito significativa, né, em relação a governos anteriores. A estrutura, né, de governo no Brasil, ela varia bastante. E você percebe que nos últimos anos, né, no século XXI, você tem os grupos políticos, né, fazendo acordos, o chamado presidencialismo de coalizão. E para poder passar suas leis no Congresso, vai precisar de partidos políticos que o apoiem. E esses partidos políticos só vão apoiar se tiver cargos, se tiver ministérios. Então essa foi sempre a lógica, né, dos governos anteriores. E o governo atual, ele cortou com esse processo, mudando esse paradigma,
né, de não precisar dar ministérios para agradar partidos políticos. E aí houve esse enxugamento, essa diminuição, né, de vários ministérios para bem menos do que acontece hoje em dia. Então, esse é um assunto muito importante, tá? Já caiu em provas de vestibulares e concursos. Depois a gente vai fazer uma listagem de exercícios que a gente vai ver esses temas que nós estamos trabalhando, né? Então é sempre bom a gente estar analisando aí. Outra coisa importante é uma pesquisa do IBGE em relação aos indicadores sociais. O IBGE é um órgão do governo, né? E esse órgão do governo ele fez uma pesquisa e retratou que houve um aumento da quantidade de pessoas em estado de pobreza, né, de extrema pobreza no Brasil. É um aumento aí de 2 milhões de pessoas. Então esses dados foram vistos com muito alarme, né? E vem aí de uma crise econômica que, né, iniciou-se a partir de 2013, 2014, mas que é reflexo da crise mundial de 2008, né? Sem contar com os escândalos de corrupção e de problemas políticos no Brasil. Então tudo isso fez com que o famoso pleno emprego que o Brasil tinha alcançado, né, na primeira década do século XXI, ele entrasse aí em declínio. Nós temos aí 14 milhões de desempregados, né, pessoas com subempregos, a precarização do trabalho, e aí é lógico que você vai ter então o aumento da quantidade de pessoas que estão em condição, né, de pobreza. Reformas sendo feitas, como foi feita a reforma trabalhista pelo governo Temer e a reforma da Previdência pelo governo Bolsonaro, né, na tentativa aí de gerar mais empregos, de aumentar, né, o trabalho e de diminuir a pobreza, né? E, infelizmente, ainda não houve o reflexo, né, esperado, e foi aumentar a quantidade de pessoas em extrema pobreza, né? Então, em um ano, aumenta em quase 2 milhões o número de brasileiros em situação de pobreza no IBGE. Então, se cair na prova, se cair no concurso, né, no meio de 2019, o IBGE realizou uma pesquisa sobre população. O que ela concluiu? Concluiu que aumentou a quantidade de pessoas em extrema pobreza, aumentou a desigualdade, né, onde o rico cada vez fica mais rico, que nem dizer aquela música, né, e o pobre cada vez fica mais pobre. Então, no momento de crise econômica, né, você vai ter esse processo aí, a classe média se esfarinhou, né, e aumentou essa condição de pobreza, o Brasil tentando recuperar essa situação. Então, a população na condição de pobreza extrema aumentou em 13%, saltando de 13,5 milhões para 15,3 milhões no mesmo período, né? Do total de brasileiros, 7,4 estavam abaixo da linha de pobreza de 2017. Em 2016, a população era estimada em cerca de 205 milhões, esse percentual era de 6,6%. Então, dados aí em relação ao trabalho, em relação à economia, mostram, né, que os indicadores sociais estão diminuindo, né, a renda do trabalhador está diminuindo, o consumo está diminuindo, né, inclusive até isso fez efeitos, um efeito até considerado bacana para a economia, que foi a queda da inflação, a inflação muito baixa, né? Mas infelizmente essa baixa da inflação ela é principalmente devido ao consumo que está estagnado quase que totalmente, né? Aí não tem como o preço aumentar sendo que ninguém está consumindo, né? A inflação tem que ser mantida baixa com o consumo das pessoas, não aquele consumo desenfreado, né? Como se o mundo fosse acabar amanhã, mas um consumo mais racional. Então, essa desigualdade do sistema de pobreza no Brasil gerou aí uma estagnação da economia, né? Inclusive até refletiu em dados como, por exemplo, a inflação, né? A tentativa aí de tentar dinamizar esse processo, houve até uma redução da taxa de juros, né? Estamos aí na taxa de juros mais baixa dos últimos anos, né? Uma baixa muito histórica aí, inclusive até agora, recentemente, uma medida do governo de tentar segurar esses juros também na economia real, porque o que você vê que o Copom faz não é o que acontece na realidade. A taxa do cupom, né, sei lá, 15%, 20%, 10%, enquanto, por exemplo, os juros do cartão especial, do cheque especial, 300% ao ano, né? Aí houve uma tentativa de mudar esse processo e limitar o juro a 8% ao mês. Então, a medida, né, do governo aí desesperado para tentar segurar os juros,
e aí com mais facilidade de crédito, mais possibilidade de pagamento da dívida, as pessoas voltam a consumir e o Brasil volte a se movimentar, né? Então, medidas estão sendo feitas, né? Por exemplo, houve também a possibilidade de você sacar o FGTS de contas inativas, né? E até ativos para você poder estar aumentando o seu consumo. Isso também foi disponibilizado, né? Para tentar reverter esse processo. Então, o Brasil ainda está sofrendo os impactos da crise econômica, tentando, engatinhando, né? Tentando reverter essa situação. Infelizmente, né, o IBGE retratou que houve um aumento da pobreza no Brasil no último ano. E aí você vai ter então dados mostrando, né, que essa pobreza também ela é regionalizada. Tem regiões que são muito mais pobres, outras regiões são muito menos pobres, né? E você tem um grande desequilíbrio regional, fruto aí da nossa história do processo de industrialização, né, do processo de desenvolvimento maior aí do Sudeste e do Sul, e menor no Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país. Outro tema muito importante que a gente tem que trabalhar, que, né, iniciou-se há anos atrás, continua agora e vai continuar para frente. Então, a gente trabalha em atualidades, porque isso pode ser cobrado, pode ser pedido, mas, né, é um assunto do cotidiano, que é, né, a saída do Reino Unido da União Europeia. Essa saída do Reino Unido tem um nome, é o chamado Brexit, né? E era para ser consolidada, efetivada, finalizada em março de 2019, mas ela não foi concluída, né? Então olha só essa moça bonita aí, ó, essa senhora, né? Essa senhora chama-se Theresa May. Ela assumiu, né, o poder, né, no Reino Unido com a função, com a missão de concluir o Brexit, né? O David Cameron, que era o primeiro-ministro antes dela, era contrário ao Brexit, né? Fez o plebiscito porque ele prometeu fazer, né? Abriu consulta pública, não esperava que esse plebiscito ele fosse ser positivo para a saída, foi positivo, ele renunciou logo após isso, porque como ele é contrário ao Brexit, mas respeitando o plebiscito, ele não poderia conduzir, né, essas mudanças aí, esse processo de saída de um país muito importante, Reino Unido, da União Europeia. O Reino Unido não é o mais importante, nem a maior economia da União Europeia, mas é uma das maiores. Se a gente for pegar e fazer uma comparação com o Mercosul, por exemplo, o Brasil é o país mais forte do Mercosul, a Argentina também é muito importante. Não é tanto quanto o Brasil, mas também é muito importante. Isso no Mercosul. Na União Europeia você tem a Alemanha como principal país, a França também muito forte, o Reino Unido está aí entre os maiores também, né? Então, você pegar e tirar um país muito forte de um bloco econômico que é dos mais importantes, que são o mais importante do mundo, isso vai gerar um grande estresse, um grande trauma, né? E muitas consequências. Mas, respeitando o plebiscito, apesar de que a eleição ela foi muito apertada, né, ganhou por 50,4% dos votos. Isso, né, também com acusações de manipulação da informação pela internet, através do disparo de mensagens pelo Facebook, através de uma empresa chamada Cambridge Analytica. Mas mesmo assim, o plebiscito aprovou o Brexit e ele começou a ser feito. Só que você não retira de uma hora para outra, né? São muitas coisas, muitos debates a serem feitos em relação a taxas de produtos, em relação à circulação de pessoas, em relação à questão do parlamento, à questão dos imigrantes, muito forte na Europa, acontece muito forte na Europa também. Então, é uma série de fatores que entra nessa discussão aí, se deve ou não ser feito o Brexit. No caso aqui, você vai ter, então, né, o Reino Unido iniciando esse processo em 2016, desculpa, né, foi o plebiscito. Em 2017 foi a notificação para a União Europeia, então o plebiscito foi no meio de 2016, né, em março de 2017 foi a notificação, e pelo regulamento deles, 2 anos para poder efetivar a saída. Então, se em março de 2017 foi
notificado. Em março de 2019 deveria ser feita a saída, né, do Reino Unido da União Europeia. Mas muitos entraves aí em relação a diversos fatores, né, gerou discussão de como deveria ser feito esse processo. Inclusive, né, o mais importante aí é a questão das Irlandas, né? O Reino Unido é formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Inglaterra, País de Gales e Escócia estão na Grã-Bretanha, a maior das ilhas aí, né, britânicas, a Grã-Bretanha. Irlanda do Norte está em outra ilha junto com a Irlanda do Sul. Então ela não está, né, na mesma ilha que Inglaterra, Gales e Escócia. E existe um histórico aí de relação entre as duas Irlandas muito forte. Inclusive até tudo era uma coisa só. A separação foi feita no começo do século XX, quando a Irlanda do Sul se separou do Reino Unido através, né, de muita disputa, muita discussão e tudo. A ideia deles era separar toda a Irlanda, mas aí a parte norte ainda ficou sob a égide do Reino Unido, né? Tensões muito grandes, até com o terrorismo, né? Existe um grupo chamado IRA, Exército Republicano Irlandês, que participou de vários atentados terroristas, né? O governo também participou do seu terrorismo de Estado, né? Inclusive até durante o chamado Domingo Sangrento, um acontecimento muito triste na história da região. E essas disputas, essa briga, né, ela se enfraqueceu bastante quando o Reino Unido entrou na União Europeia. E aí você tem, né, tanto a Irlanda do Sul como a Irlanda do Norte fazendo parte do Reino Unido no mesmo bloco, né, e essa relação se tornou cada vez maior. Então, um dos grandes problemas cruciais aí nessa tensão do Brexit ao consolidar isso, né, as pessoas da Irlanda do Sul e da Irlanda do Norte vão estar muito mais isoladas entre si, né? A economia vai estar muito mais atravancada. Então, esse é um grande dilema para se resolver. Foram feitas várias propostas, porém, não chegou-se a um consenso, porque é um tema muito, muito, muito polêmico mesmo. E, inclusive, no mês de 2019, a Theresa May, que foi escolhida para ser a pessoa com a missão de separar o Reino da União Europeia, não conseguiu e renunciou também. E aí entrou no seu lugar um cara chamado Boris Johnson, né, que é muito mais eurocético, muito mais pró-Brexit do que a própria Theresa May, né? Inclusive até com a proposta de, se não tiver um acordo, fazer um Brexit sem acordo. Fazer o que o pessoal chama de hard Brexit, que é uma saída mais radical, né? Então, essa é uma grande possibilidade de acontecer, já que tudo quanto é acordo que foi sendo feito esbarrou em problemas, né, entre os principais, a questão aí da fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. Então você vai ter o que o Reino Unido alegou, né, de prejuízo com a União Europeia após a crise, né, ela já está sofrendo durante essa saída, né, porque um dos grandes problemas também é porque o Reino Unido tinha que, todo ano, né, destinar uma quantidade, né, uma contribuição para a União Europeia. Só que os prejuízos financeiros dessa transição, nem já do Brexit realmente feito, mas no processo de transição, de saída, já foi muito superior, né, ao que eles gastaram na União Europeia. Quer dizer, foi uma escolha errada, né, uma escolha precipitada, mas que está se consolidando. Então, a grande polêmica aí, olha aí na imagem, né, é a questão das duas Irlandas, né? Então, grande discussão, grande debate em relação a isso, né? O Partido Norte-Irlandês divulgou o comunicado manifestando oposição ao acordo, sob a alegação, entre outros pontos, de que os acertos alfandegários propostos prejudicariam comercialmente o país. E uma das análises que o pessoal faz em relação ao Brexit é que ele passando, sendo soft, normal ou hard Brexit, né, há uma grande possibilidade de, após esse processo, de a Irlanda do Norte e também a Escócia se separar do Reino Unido para tentarem voltar para a União Europeia. Já que se for observar o plebiscito, né, a maior quantidade de pessoas que votou a favor do Brexit eram pessoas de Gales e da Inglaterra, não da Escócia, não da Irlanda do Norte. Então, em se consolidando, em se separando
o Reino Unido da União Europeia, né, e, inclusive até a possibilidade de ser uma separação radical, né, a possibilidade é que logo após isso você tenha um processo de ruptura de saída, de separação, né, da Escócia do Reino Unido e da Irlanda do Norte do Reino Unido, e talvez até uma reunificação das Irlandas, né, quem sabe. É uma grande possibilidade. Então esse cara aqui, ó, Boris Johnson, né, o pessoal até brinca que ele é o Trump do Reino Unido, é o cara que assumiu a missão, né, o segundo que assumiu a missão de fazer o Brexit, querendo fazer até um hard Brexit. No final de 2019, ele chegou a tentar fazer isso sozinho, sem o parlamento. Você tem um recesso dos deputados do Reino Unido, né? E ele quis ampliar o recesso para que ele possa fazer o processo de saída sem os deputados participarem, inclusive até usando, né, uma medida da própria rainha da Inglaterra. Só que isso gerou uma grande polêmica, né, e ele não conseguiu realizar esse processo. Porém, ele continua forte, né, com força política para poder realizar esse Brexit de maneira mais radical, um Brexit sem acordo. Outro tema importante aqui é o Brasil está construindo o seu próprio acelerador de partículas, né? Então aí um grande ponto para a ciência do Brasil. A ciência brasileira, né, está aí com moral e com força, um projeto muito grandioso, muito caro, né? Muito difícil de ser feito, está sendo construído e é no município de Campinas, no estado de São Paulo. Então, olha só, o equipamento está sendo instalado em Campinas, no interior do estado de São Paulo, e deve custar 1,8 bilhão de reais. Já foram gastos já 1,3 bilhões nesse projeto. O governo federal vem repassando verbas lentamente para a construção do acelerador, mas em novembro, com o investimento já realizado na casa de 1,3 bilhão, os primeiros testes devem começar a ser feitos. Então, esse grande acelerador de partículas chama-se Sirius, está sendo feito em São Paulo, no estado de São Paulo, no município de Campinas. Foi um grande feito, né, um grande feito para a ciência nacional. O Brasil, né, é um país que, infelizmente, não tem grandes ganhos aí na educação e na ciência, né, ele perde muito espaço para outros países, né, nunca teve um prêmio Nobel de Química, de Física, mas tem importantes cientistas, né, a gente percebe que falta realmente investimento, né. Investimento ele pode ser do governo, como esse aí, ou ele pode também ser privado, né. Falta isso no Brasil. Os melhores cientistas brasileiros, eles acabam tendo que migrar para as grandes nações, o que o pessoal chama de fuga de cérebros, né. O brasileiro que inventou um avião, inventou a fibra ótica, inventou uma série de tecnologias, né? Aquele sensor de movimento que o pessoal usa no videogame, o Kinect do Xbox. Inventou uma série de coisas aí, mas infelizmente isso não repercute em ganho para a ciência nacional. O Brasil, por exemplo, que é referência também na indústria aeroespacial, com a sua Embraer, né? Então precisaria investir mais em desenvolver a ciência, né? Mas infelizmente, seja governo de esquerda, de direita, né, isso fica uma coisa meio que parada e o Brasil acaba sendo um consumidor tecnológico, um país fadado a exportar commodities, matéria-prima e importar tecnologia, né, já que não valoriza a sua ciência, né. Então ver uma proposta dessa de construção de um acelerador de partículas, né, um projeto muito grandioso, nos dá orgulho, né, do Brasil. E esse processo continua, né, e vamos ver o que vai dar para frente, né, como que vai ser os próximos capítulos. E que outros projetos sejam incentivados aí para que, né, o Brasil possa ser um produtor tecnológico. Ao invés de montar, de fabricar coisas que vêm de fora, tecnologia de fora, poder desenvolver aqui também, né. Então, um grande orgulho aí é esse acelerador de partículas que está sendo construído pelo Brasil. Beleza? No próximo módulo a gente vai continuar falando sobre isso, né? E vamos falar sobre outros pontos importantes de atualidades. Um abraço para todos.